Olá galera, estamos aqui para resolvermos mais uma provinha da FUVEST, agora da segunda fase. Vamos dar uma olhadinha, são duas questõezinhas relativamente simples, a primeira bastante tranquila. É uma questão que diz o seguinte, um pequeno catavento do tipo Savonius, como esquematizado na figura ao lado, acoplado a uma bomba d'água, é utilizado em uma propriedade rural. E aí ele diz o seguinte, ele diz que a potência útil desse sistema é dada pela seguinte expressão, P igual a 0,1 vezes A vezes V ao quadrado, em que A, dado em metros quadrados, é a área total das pás do catavento e V, em metros por segundo, a velocidade do vento. Considerando um catavento com área total das pás de 2 metros quadrados, velocidade do vento de 5 metros por segundo e a água sendo elevada a 7,5 metros na vertical, calcule. Ele vai fazer as perguntas, no finalzinho sempre tem o NOT e a DOT, é importante sempre dar uma olhadinha, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira pergunta, qual a potência útil do sistema? Qual a potência útil P do sistema? Segunda pergunta, qual a energia necessária para elevar 1 litro de água? Bom, vamos fazer esses dois itens primeiro. Então a potência útil do sistema é só substituir na equação. O exercício disse que a potência é dada por 0,1 vezes A vezes V elevado ao cubo. Portanto, substituindo 2 metros quadrados para a área e 5 metros por segundo para a velocidade, obtemos aí a potência de 25 watts. Ele pede também a energia no item B para elevar essa água. O exercício disse que 1 litro de água é erguido a 7,5 metros de altura. Então, que energia estamos nos referindo? Estamos nos referindo à energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. Então, 1 litro de água tem uma massa de 1 kg, a aceleração da gravidade 10, como dado no NOT e a DOT, e a altura de 7,5 metros, como se refere o enunciado. Fazendo os cálculos, 75 joules é o valor dessa energia, ok? Então, voltando ali no item C, ele pergunta qual o volume V1 de água bombeado por segundo. Então ele quer saber, utilizando esse sistema, nós calculamos no item A a potência útil, não é isso? De 25 watts, e ele quer saber então qual vai ser o volume de água que vai ser bombeado a cada segundo. Como vamos fazer isso? Então temos que lembrar da equação da potência. Potência, por definição, é a razão entre a energia e o tempo, não é isso? Potência de 25 watts é a potência útil do sistema, energia é o que nós precisamos descobrir para um intervalo de tempo de 1 segundo. Fazendo as substituições, encontramos aí energia de 25 joules. No item B, nós descobrimos que 1 litro de água se refere a 75 joules de energia. Portanto, esses 25 joules de energia vão se referir por uma regrinha de 3, e encontramos aí 1/3 de litro. Portanto, perceba, item A, simplesmente resolvendo através da equação fornecida no próprio enunciado. Item B, utilizando um conceito bastante básico, que é a energia potencial gravitacional. E no item C, nós precisamos utilizar o resultado desses dois itens anteriores. E finalmente, item D, qual é o volume V2 de água bombeado por segundo se a velocidade do vento cair pela metade? Então aqui nós temos basicamente que refazer os itens A, B e C. Então vamos dar uma olhadinha? Olha só, item D. Então, utilizando a equação fornecida no enunciado, potência é 0,1 vezes 2 metros quadrados da área, vezes 2,5 metros por segundo, que é a metade da velocidade do vento fornecido, elevado ao cubo, encontramos aí uma potência de 3,125 watts. Substituindo na equação da potência, 3,125 watts em 1 segundo, encontramos uma energia de 3,125 joules. Como cada litro de água requer 75 joules de energia para ser bombeado, 3,125 joules representa o volume V2. Novamente, resolvendo essa regra de 3, encontramos para o valor de V2 1/24 de litro. Ok? Então, esta é a primeira questão da FUVEST 2012. Muito bem.
Então vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, exigia um pouco mais do aluno, do conhecimento, da recordação das equações de eletrostática, e ele me fornece, ele diz o seguinte: o fluxo de íons através de membranas celulares gera impulsos elétricos que regulam ações fisiológicas em seres vivos. A figura ao lado ilustra o comportamento do potencial elétrico V em diferentes pontos no interior de uma célula, na membrana celular e no líquido extracelular. O gráfico desse potencial sugere que a membrana da célula pode ser tratada como um capacitor de placas paralelas, com distância entre placas igual à espessura da membrana, ou seja, D igual a 8 nanômetros. No contexto desse modelo, determine. Então nós temos o gráfico aí, que mostra que o potencial no interior da célula é de 0 volts, o potencial fora da célula é de 64 milivolts, e a espessura dessa célula, a espessura D, de 8 nanômetros. No item A, ele pergunta, em primeiro lugar, uma pergunta teórica, o sentido do movimento de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, dos íons de cloro, Cl-, e dos íons de cálcio, Ca2+, presentes nas soluções intra- e extracelular. Bom, o que eu tinha que me lembrar aqui? Eu tinha que me lembrar que cargas positivas se movimentam naturalmente do potencial maior para o potencial menor, enquanto que cargas negativas se movimentam do potencial menor para o potencial maior. Portanto, significa que os íons de cloro, que são negativos, vão se mover do potencial menor para o maior, ou seja, do 0 volt para 64 milivolt, que fica do lado de fora da célula. Então, os íons de cloro se movimentam da parte interna da célula para a parte externa da célula. E os íons de cálcio, que são positivos, Ca2+, se movimentam em sentido contrário, ou seja, do exterior da célula para o seu interior. Ok? Bom, no item B, ele pergunta qual a intensidade E do campo elétrico no interior da membrana. Então, para isso, eu precisava me lembrar da equação que relaciona o campo elétrico com a diferença de potencial e com a distância, a famosa formulinha do WED. Então, no item B, diferença de potencial DDP U é igual ao campo elétrico E vezes a distância dentro desse campo elétrico, distância D. Substituindo os valores, diferença de potencial de 64 milivolts para 0 é de 64 milivolts, 64 vezes 10 a menos 3 volts, não se esqueçam desse pequeno detalhe aí que é o prefixo, ok? O E é o que eu quero determinar, é a intensidade do campo elétrico, e a distância é de 8 nanômetros. Lá no NOT e ADOT, o exercício, a FUVEST me fornece que 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Portanto, 8 nanômetros equivale a 8 vezes 10 a menos 9 metros. Portanto, fazendo os cálculos, eu encontro aí para o campo elétrico intensidade de 8 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Então, não podia se esquecer aqui também da unidade do campo elétrico, ok? Bom, no item C, ele pergunta quais são as intensidades das forças, FCl e FCA, das forças elétricas que atuam respectivamente nos íons de cloro e de cálcio, ok? Enquanto atravessam a membrana. Aqui também o aluno precisava se lembrar da equação da força elétrica, já que eu encontrei no item B o campo elétrico, relacionar força e campo elétrico, equação F igual a Q vezes Z. Força elétrica é a carga vezes a intensidade do campo elétrico. Então, substituindo os valores fornecidos, então a força que o íon de cloro sofre, a carga do cloro, Cl-, significa que ele tem um elétron a mais, portanto a sua carga é o valor da carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? E o campo elétrico que encontramos no item B, 8 vezes 10 a sexta. Então, fazendo os cálculos, então a força que o íon de cloro sofre é de 1,28 vezes 10 a menos 12 newtons. A mesma coisa eu vou fazer para o cálcio. No entanto, eu tinha que prestar atenção que o íon é Ca2+,
ou seja, significa que neste átomo de cálcio está faltando 2 elétrons, né? Portanto, a sua carga é 2 vezes a carga fundamental, é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? O campo elétrico é o mesmo, portanto, a força vai ser o dobro da força sofrida pelo íon cloro, né? Portanto, a força do cálcio sobre, né, o íon de cálcio é de 2,56 vezes 10 a menos 12 newton. Tudo bem? E, finalmente, então, nós temos o item D, né? Então, o item D, ele pergunta qual o valor da carga elétrica Q na superfície da membrana, ok? Então, ele pede qual é a carga acumulada. Na verdade, lá no NOT a DOT, né, no finalzinho, aparece a equação, né, C igual a Q sobre V, ou seja, a capacidade do capacitor é igual à carga que ele armazena dividido pelo potencial, né? Então, se eu utilizar essa equação, né, ou a equação do capacitor, né, como a gente costuma trabalhar normalmente, né, Q igual a C vezes U, ok? Então, o valor da carga é o valor da capacidade vezes a diferença de potencial ou vezes o potencial elétrico na membrana externa nesse caso, tá? Substituindo os valores, 12 vezes 10 a menos 12 Coulomb, né, Farad, né? O enunciado disse que essa capacitância é de 12 picofarads, tá? Lá no NOT a DOT ele diz que pico significa 10 elevado a menos 12 farad, né? Então 12 vezes 10 a menos 12 vezes a diferença de potencial que é de 64 milivolts, ok? Fazendo os cálculos, encontramos aí a carga armazenada nessa membrana externa, 7,68 vezes 10 a menos 13 Coulomb, ok? Então, portanto, perceba que essa segunda questão exigiu mais do aluno no sentido de recordar as equações da eletrostática, embora todos os itens tenha cobrado exclusivamente o uso de uma equação, então a prova como um todo não foi uma prova muito difícil, né? No entanto, foi uma prova que exigiu do aluno a recordação, a lembrança dessas equações bastante específicas da eletrostática, ok? Então espero que vocês tenham ido bem e amanhã, na verdade, nós teremos a outra prova de física e estaremos aí para resolver novamente, ok? Então até lá, gente, obrigado e até a próxima.